Olá, sejam bem-vindos ao EmergenCast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Vitor Dalla. E eu sou o Dr. Pietro Dalorto Lima e hoje vamos falar com o nosso convidado, o Dr. Roberto Ramos Barbosa. O Dr. Roberto Ramos, ele é cardiologista intervencionista pelo Instituto Dante Pazanese de São Paulo. Ele é chefe da residência de cardiologia do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, professor da EMESCAM e doutor pela PUC de Rio Grande do Sul. Chefe, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, valeu. É uma honra estar aqui com vocês. Pô, Vitinho, fala sobre o que hoje, cara? Nossa, hoje um tema é espetacular, né? Infarto agudo com supra desse nível de segmento ST. E eu, com dois cardiologistas aqui do meu lado, vou ficar só quietinho, só escutando de camarote a aula que vem por aí, né? Mas eu vou te falar que hoje até eu vou ficar quieto, viu? Porque nosso convidado hoje, cara, pesadíssimo. Professor, começando esse papo de hoje, infarto com supra de ST, o que é isso? Bom, infarto com supra de ST é o tubarão branco das emergências, meu amigo. É a doença que mais mata no mundo. É assim que eu resumo essa doença. Essa é uma doença extremamente comum, extremamente democrática, não exige alguma faixa etária específica, não respeita raça, gênero ou credo, atinge várias pessoas no mundo inteiro. E tá de longe disparado a campeã na mortalidade em todos os continentes. Só isso. Por isso que qualquer médico hoje que se preze a trabalhar no pronto-socorro, numa UTI, tem que estar familiarizado com qualquer conduta num paciente com infarto com supra de ST. Chefe, exatamente. A gente tem visto, né, Vitinho, como é que é difícil muitas vezes. A gente tem bastantes morfologias diferentes de supra. Às vezes a gente confunde com BRE, critério de esgarbosa, coisas que ficam complexas na análise do eletrocardiograma. Chefe, bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo com supra é difícil. Como é que eu vou chegar e ver um bloqueio de ramo esquerdo com supra? Quando eu vou usar o bloqueio de ramo esquerdo novo? Conta pra gente um pouco disso aí. Bom, vamos lá. Primeiro, assim, é difícil até para muitos reconhecer o infarto com supra de ST, né? Exatamente. Isso, começando do básico, vamos falar disso. E claro que o bloqueio de ramo é um desafio, sempre. É um desafio. Um paciente com bloqueio de ramo na sala de emergência, com dor torácica, muita gente se vê desafiado nessa situação. Mas o infarto com supra exige um paciente com uma clínica, com um quadro clínico compatível com isquemia miocárdica aguda. Esse é o cenário clínico, é um contexto clínico e sem ele não há infarto com supra. Geralmente é assim que a gente deve entender. Existem casos com apresentações atípicas, é óbvio, mas a gente nunca deve esquecer que aquele sintoma cardinal de dor torácica geralmente acompanha o paciente com infarto com supra, ou no mínimo equivalente isquêmico. Bom, e aí o diagnóstico é clínico e eletrocardiográfico. Isso é fundamental para todo mundo começar a reconhecer o infarto com supra de ST. O paciente, então, te convence que tem sintomas isquêmicos agudos, ele te convenceu de uma síndrome coronária aguda, e aí você fala, vou dar um sobrenome para essa síndrome coronária aguda. Vou fazer o eletrocardiograma e dar o sobrenome que o paciente tem. E aí, se você tem um supra de ST, vamos lá, os critérios de guidelines, você tem que ter pelo menos 2 derivações contíguas, você tem que ter morfologia do supra de ST compatível com corrente de lesão aguda, que geralmente é aquele supra que não deixa dúvida quanto à morfologia. É um supra com um predomínio de convexidade para cima. Perfeito. Muita gente fica apegada a uma concavidade. Ele está sorrindo um pouquinho, eu aprendi que o supra sorridente é um suprinha benigno. Isso. Amigo, não se apegue nisso. Na verdade, esse sorriso do supra benigno tem que ser um sorriso simétrico, bonito, aquele sorriso que não deixa dúvida. Se é um sorrisinho de canto de boca com mais uma área convexa, é o padrão côncavo-convexo, não é para ter dúvida. Isso continua sendo um padrão suspeito de corrente de lesão aguda. Chefe, meu paciente chegou no pronto-socorro, aquela dor torácica, que muitas vezes a gente sabe que ainda mais os renais crônicos, eles apresentam formas atípicas de dor torácica. Diabético, idoso, mulher, né? Exatamente, dor torácica em aperto, irradia ou não para o braço esquerdo, a gente sabe que às vezes é mais específico para o braço direito. Fez o eletrocardiograma, tem lá um bloqueio de ramo esquerdo. Não sei se é novo, não sei se é antigo e tal, mas ele está morrendo de dor torácica, morrendo de dor. E aí? O que eu faço? Boa, então, esse que a gente estava falando que é o desafio de muitos médicos na emergência ali, né? Bom,
como eu estava falando dos critérios, duas ou mais derivações contíguas, morfologia compatível e amplitude do supra de ST, que pode variar um pouco. Mas a gente quer pelo menos 1,5 mm de supra de ST, 1 milímetro, na verdade, 1,5 mm em V2 e V3, e dependendo, se, por exemplo, se for homem, se for mais jovem, 2 milímetros ou até 2,5 mm. Mas geralmente, pelo menos 1 milímetro de amplitude. Bom, mas o paciente com bloqueio de ramo esquerdo, vamos lá, para ninguém ficar tão confuso mais. Primeiro, clinicamente ele vai te dar uma pista de que aquilo se trata de um BRE agudo, novo. Esse supra de ST presente no bloqueio de ramo esquerdo é comum, tá? Muita gente confunde. Tem supra, então é infarto. Tem várias situações que tem supra de ST no eletro e não é infarto. Por exemplo, bloqueio de ramo esquerdo. Mas quando é que eu vou suspeitar isso? Pode ser um BRE novo, agudo, com supra de ST novo, e isso é um quadro extremamente grave. Isso mostra uma área de infarto muito, muito extensa. Quando é que eu vou ficar atento quanto a isso? 2 critérios, um clínico e um eletrocardiográfico, tá bom? O clínico é que, geralmente, esse paciente não vem bonzinho para você. O paciente não tá legal. Ele não fala, tô com uma dorzinha aqui e tem um bloqueio de ramo esquerdo novo. Não, não tá batendo, não encaixou. Esquisito. É um paciente que é grave, é uma área de infarto extensa, o paciente não vem bem, a parede anterior geralmente tá nocauteada, o paciente dele tá ali semi-nocauteado. É um paciente que não vem bem, ele não vem KILIP 1, ele vem geralmente com disfunção ventricular aguda, ele não vem com aquela dorzinha mais ou menos atípica. Ele aponta o dedinho. É um paciente assim, que te convence e não tá legal. Perfeito. Aí você fala, esse bloqueio de ramo esquerdo tem tudo para ser novo. Perfeito. Esse é o critério mais fácil. Vamos para o eletrocardiográfico, que pode ser um pouco mais complexo. Vamos lá. Então você pode ter um desnivelamento discordante do QRS no bloqueio de ramo esquerdo. Isso é comum. Ou seja, derivações onde eu tenho um QRS predominantemente positivo, eu posso ter um infra de ST. Okay. Normal do bloqueio de ramo esquerdo. E vice-versa. Se eu tenho um QRS predominantemente negativo, posso ter um suprinha de ST. Isso é o normal do BRE. Agora, quando esse padrão muda e eu passo a ter um desnivelamento concordante, né, derivações com QRS positivo e supra de ST, aí já me convenceu. Esse é o principal critério, dentre os critérios de Sgarbossa, que foi quem publicou esses critérios. Esse foi o principal critério. É o critério mais específico para infarto com supra na presença de bloqueio de ramo esquerdo. Perfeito. E se eu mantenho a discordância habitual, mesmo padrão, porém muito acentuado? Isso também pode acontecer. Mas geralmente isso exige pelo menos 5 milímetros de amplitude do desnivelamento discordante. Então, maior do que 5 milímetros começa a me chamar a atenção, mas ainda é um critério um pouco pobre e pouco específico. E aí vieram os critérios de Sgarbossa modificados justamente para você refinar um pouquinho esse critério do desnivelamento discordante. E passou a ser, então, pelo menos 5 milímetros com pelo menos 25% de amplitude do supra de ST ou do infra de ST em comparação com a amplitude do QRS. Então, eu tenho que ter ou um desnivelamento concordante ou, na pior das hipóteses, um desnivelamento discordante, mas realmente muito amplo e proporcionalmente ao QRS muito amplo também. Pelo menos Perfeito. Um quarto da amplitude do QRS. Nossa, excelente. Meu paciente então chegou com dor no peito, fiz eletrocardiograma, tem supra de ST. E agora, o que eu faço? Bom, muito boa. Vamos lá. Para quem tem dúvida, né? Você tem que fazer esse eletro rápido. Primeira coisa, esse eletro tem que ser feito no máximo 10 minutos. 10 minutos. Não adianta um sistema que não funciona e você falar, é porque o paciente ficou lá na recepção. Cara, se você está ali no pronto-socorro, você tem que ficar atento e colocar todos os elos integrados. Sim. Você tem que chegar na recepção, chegar na triagem, na enfermagem e falar, vamos ficar atento, porque o paciente com infarto com supra chega e não avisa. Sim. E ele vem para cá. Ele não quer ir para referência, porque ele não sabe da referência. Ele vai bater aqui. E nós temos a oportunidade de salvar uma vida hoje. Quando chegar, vamos valorizar o paciente, valoriza a queixa dele, vamos priorizar ele como emergência. Não tem dúvida. Pior, mas ele chegou e estava mais ou menos estável quanto aos sinais vitais. Exatamente. O sintoma dele tem que te chamar a atenção, senão, amigo, você não está preparado para estar lá. Tempo é músculo, né? Isso, tempo é músculo e músculo é vida. Exato. É isso. Excelente. Igual no AVC, o conceito de tempo é cérebro já está bem difundido. Não podemos esquecer que tempo é músculo, é óbvio, né? Então, esse paciente tem que estar pronto para chegar a ser avaliado rapidamente. Enquanto a avaliação médica é feita, a triagem com a enfermagem é feita, o eletro tem que ser feito em no máximo 10 minutos. Interessante é falar que não é só 10 minutos no tempo porta-eletro para fazer o eletro.
É Não. ver e analisar o Feito eletro. e interpretar. Costumo ensinar que assim, o ideal não é alguém falar, faz o eletro, depois pega o eletro, senta ali, espera, porque tudo isso é o processo de espera para o reconhecimento do infarto com supra. E é isso que nós queremos, reconhecer rapidamente, reconhecer o infarto em no máximo 10 minutos. Então, se ele para na recepção para fazer ficha, para esperar a triagem, é triado, para esperar o atendimento médico, recebe atendimento médico, vai fazer o eletro, ele vai andando, fica parado esperando o eletro, faz o eletro, volta esperando. Pô, Já passou mais de esses 10 20 minutos estão muito longe, a verdade é essa. Até nos estudos, né? Os estudos que teoricamente têm um padrão de qualidade assistencial um pouco mais elevado, é difícil alcançar essa meta de tempo de no máximo 10 minutos. Ou seja, se você ficar muito, muito atento e muito rigoroso, você tem uma chance muito grande de não conseguir alcançar essa meta. Então, amigo, você tem que ser realmente muito atencioso, muito ágil na sua conduta. Mas uma vez que você reconheceu o infarto com supra, pegou o eletro, de preferência o eletro saiu, o paciente deitado ainda, você pegou, viu, olhou para o paciente, já avaliou ele, já examinou, viu que ele não está parado, não está chocado, analisou o infarto com supra, fechou o diagnóstico. Primeira etapa dele, se já conseguiu fazer um diagnóstico preciso e rápido. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então ele já chega meio atrasado às vezes. Ele demora 1, 2 horas, toma um omeprazol em casa. Mas ele acha, ele não reconhece a dor, né? Ele, não sei, o desconforto, às vezes vai melhorar. Eles falam muito que eles tomam um banho, tomem um banho pra ver se aliviou. Bota aí fazer massagem. Exato. Tomei uma água. E chama atenção principalmente para mulheres. Você falou um paciente comum que atrasa, que não reconhece bem a dor, que tem sintomas atípicos, que é o renal crônico. Agora, mulheres, a gente está vivendo uma catástrofe porque a doença cardiovascular em mulher está subindo vertiginosamente, a rampa está inclinadíssima de incidência de infarto em mulher. Ainda a incidência ainda é maior em homem, mas a rampa está muito mais inclinada para a mulher. Então elas estão aparecendo cada vez mais e como sempre, eu estudei bastante isso, as mulheres chegam com um atraso muito maior do que os homens. Ela mesma às vezes não reconhece muito bem a dor como sendo uma suspeita de infarto, ela demora um pouco mais. Os familiares demoram mais a reconhecer e, infelizmente, ainda acontece muito, os profissionais de saúde não valorizam a dor torácica na mulher como possível infarto. Então a dica é essa, se você está com um paciente que tem dor torácica, você já está convencido que aquilo pode ser uma síndrome coronária aguda, o eletro não deixou dúvida, é um supra de ST inequívoco para o diagnóstico de infarto com supra, fechou o diagnóstico, ponto, primeira etapa do atendimento, você já fez, vamos pular para a próxima. Aí eu não sei se vai falar, mas a próxima seria terapia de reperfusão coronária. Ou seja, o que está acontecendo é uma artéria coronária agudamente ocluída, está fechada. Eu quero abrir essa artéria coronária. Eu vou tratar o paciente. Eu não vou ficar atento a outras coisas. Agora, minha prioridade agora é decidir como eu vou abrir essa artéria coronária. Excelente. Chefe, e isso tem 2 cenários. Eu posso estar no interior, que eu tenho muita distância de uma capital, ou então um serviço que eu tenho cardiologia intervencionista, ou eu posso estar na grande capital. E isso muda bastante, né? Muda. Infelizmente, às vezes, mesmo dentro da capital, a gente vê, né, coisas que não eram para acontecer, atrasos que não eram para acontecer. Porque a gente pensa o seguinte, bom, na região metropolitana a gente tem uma capacidade de transferência mais rápida, temos serviços de referência prontos para atender o paciente, com hemodinâmica funcionando 24/7, vai dar tudo certo, não é isso? Aí eu lhes digo, aqui onde a gente está, na nossa região metropolitana de Vitória, eu garanto para você que o cenário não mudou nos últimos 5 anos, eu tenho estudado isso nos últimos 10 anos, trabalhos que eu realizei há poucos anos mostravam que, na verdade, esse tempo recomendado nas diretrizes internacionais, ele é cumprido em menos de 10% dos casos que nós recebemos. Eu não estou falando anterior, estou falando daqui da Grande Vitória. Então, assim, bom, se você está, se você está num local mais distante, ele é remoto, ele é difícil transferir, não só a distância geográfica, mas vamos dizer que é difícil a logística para transferência. Perfeito. Isso é fundamental para você tomar a decisão correta. Mas se você prevê distância muito grande, dificuldades logísticas para transferência, condição climática ruim, trânsito no horário muito ruim, você tem que julgar pelo tempo. O tempo é fundamental, você vai ter que decidir pelo tempo. Então, se você está num local distante e acha que realmente vai ser muito ruim transferir em qualquer tempo, né? Não é isso que nós queremos. A gente não quer se livrar do paciente só para transferir por transferir, porque ele é infarto com supra, então vai ser tratado lá, e não é isso que nós queremos. Nós queremos tratar o paciente em tempo hábil. Então, se isso é previsto, esse retardo exagerado é previsto,
deve-se tentar uma outra estratégia de reperfusão coronária, a fibrinólise. Perfeito. Eu devo fazer o que eu tenho à disposição em tempo hábil. Isso é fundamental. E não fazer o que seria a melhor terapia de reperfusão, entre aspas, em qualquer tempo, né? É o que eu digo para finalizar esse ensinamento que eu falo. Na terapia de reperfusão, o infarto com supra, é mais importante o tempo até a reperfusão do que o tipo de reperfusão. Perfeito. Excelente. Então, assim, você deve julgar criticamente agora os seus tempos de retardo, tanto em relação à distância, quanto em relação à logística para transferência, quanto em relação ao histórico local dos tempos de retardo. Então, você fala, bom, eu estou pertinho, é o que eu falo, que esse é o ponto crítico que na Grande Vitória aqui, por exemplo, as pessoas esquecem, fazem questão de esquecer. Eu estou pertinho, tem um serviço logo ali, é só ligar para o SAMU, vai dar tudo certo, o SAMU vem, mas ninguém conta com o histórico todo. O histórico todo tem alguns locais que realmente a demora é enorme, enorme. Então, se você tem isso como um aliado na tomada de decisão, você pode julgar e falar, olha, eu prefiro reperfundir agora de imediato, não perder mais tempo. Isso não impede que eu faça a transferência depois para que ele complete a estratégia fármaco-invasiva. Para que faça o cateterismo e faça ICP, faça intervenção coronária percutânea, ainda no mesmo dia, nas primeiras 24 horas após a trombólise. Perfeito. Então, sem dúvida, a trombólise é uma arma poderosa que nós, num país com dimensões continentais como o Brasil, sem a estrutura de uma Suíça, é óbvio que é assim que funciona aqui, nós temos que pensar nisso como aliado. Exato. E as pessoas veem como inimigo, infelizmente. Né? Até porque a gente sabe que se a gente for comparar as duas estratégias, em si, a estratégia de angioplastia ela é menor mortalidade em relação e efetividade, maior efetividade em relação à fibrinólise. Sim. Só que, por exemplo, eu estou num hospital longe, aí a gente sabe de alguns casos que acontecem. Vou mandar um helicóptero, que demora 2 horas para chegar no local, mais 2 horas para chegar no hospital de origem, depois de ter resgatado o paciente, aí eu já ganho 4 horas de isquemia até chegar na sala de hemodinâmica, enfim. A gente sabe que a gente pode ganhar tempo com isso. Eu queria saber do senhor o seguinte, eu tenho 2 estratégias, então. Nesse momento, estratégia porta-agulha? Sem dúvida, Pia, você tocou num ponto fundamental, que eu sou um crítico ferrenho desse tipo de atitude, não só atitude médica, mas eu vejo médicos, infelizmente, passivos quanto a esse tipo de acontecimento, mas quanto a esse tipo de sistema, de funcionamento de um sistema de saúde que trata de emergências médicas. Ou seja, se você está no interior, em algumas cidades do Espírito Santo, por exemplo, cidades turísticas, se alguém vai passar um final de semana lá com a família curtindo, ter um infarto lá, está fadado a ou morrer ou ter uma sequela gravíssima de um infarto. Quer dizer, não tem tratamento local para o infarto, tem que transferir sistematicamente para outro local. Então, assim, devemos julgar os tempos e esses tempos de retardo são fundamentais para a tomada de decisão. Se você tem ICP primária dentro de, no máximo, no Brasil, a diretriz recomenda 120 minutos. Não é transferir o paciente, sair daqui em 2 horas. É sair daqui, pegar a transferência, chegar no outro local, colocar na sala de hemodinâmica e abrir a artéria coronária com ICP primária. Tudo isso em 2 horas. Minha previsão é essa? Ótimo. Porque eu vou seguir, se eu tiver as 2 opções, eu vou seguir ICP primária, porque realmente ela é superior. Perfeito. Agora, se eu não consigo isso, se eu prevejo um retardo maior do que esse, estou no interior, é óbvio que vai demorar mais. Vai acionar helicóptero. Mas será que vai helicóptero? Não sabemos ainda. Mesmo helicóptero não é essa rapidez toda. Como é que tá o tempo? Tem teto para o helicóptero levantar voo. Tem esse empecilho ainda. Mesmo helicóptero, a pessoa acha que é um milagre, mas não é um milagre do helicóptero. É bonito. Enfim, se isso é previsto, é muito melhor fazer o fibrinolítico, que é o que você tem no momento, para fazer reperfusão em tempo hábil. É melhor que ele chegue lá com o miocárdio salvo do que chegar lá de helicóptero depois de 4 horas para fazer ICP primária, porque ela é a melhor terapia. Óbvio que se você comparar cabeça a cabeça, se você tiver as 2 opções em tempo hábil, vou preferir ICP primária. Por isso que você deve julgar o tempo de forma crítica. Perfeito. Se não é possível, fibrinolítico. A gente vê, só para completar essa parte do helicóptero, né? A gente vê sistematicamente o paciente com infarto sendo transferido de helicóptero para fazer reperfusão. E aí, eu vou criticar logo. Pode criticar? O espaço é seu. Porque não é segredo nenhum, eu já falei com autoridades sobre isso aí também. Não é possível que não tenha um tratamento local imediato para fazer e a gente perde oportunidade terapêutica nesses pacientes. É só isso que eu tenho a dizer. Alguém fala, não, mas
o fibrinolítico tem custo. Fala, bom, não vou nem falar do helicóptero, então. Exatamente. Não vou nem falar do helicóptero. Exatamente. E o tempo de internação depois desse paciente em choque cardiogênico. Isso, vamos falar do que interessa mais ainda. E o risco de morte do paciente, porque, enfim, custo por custo, é um paciente que pode ser salvo. Sim. E é um paciente que não é incomum, é um paciente do dia a dia, que acontece todos os dias, o paciente morre porque alguém fala que o custo é proibitivo, salvar o paciente com fibrinolítico. Mas não é tão caro assim, a gente sabe disso. Sim. Mas, enfim, se você fala caro por caro, vamos dizer que o paciente não morra. Mas ele poderia ter alta hospitalar em 3 a 4 dias. Exato. 3 a 4 dias, às vezes até 5 dias. Nossa média de um infarto bem tratado, com timely reperfusion, né, com reperfusão em tempo hábil, 3, 4 dias, se ele não for muito idoso, se ele não tiver doença coronária multiarterial, não tiver disfunção ventricular aguda, ótimo, paciente totalmente candidato a essa alta precoce. Porém, se ele não é reperfundido em tempo hábil, esse tempo praticamente dobra, o risco de óbito dobra só no intra-hospitalar, o risco de complicações outras, como insuficiência renal, como tempo de internação na UTI, tudo isso aí prolonga muito, tudo isso aí piora muito, e os desfechos pioram e o custo aumenta muito. Então, se quiser discutir custo, a gente tem todos os argumentos para isso. Se a gente quiser discutir mortalidade, não faltam dados na literatura quanto a isso. Então, assim, não tem justificativa para transferir de helicóptero e não fazer reperfusão imediata num paciente que tem infarto com supra numa cidade do interior que é longe da região metropolitana e, portanto, longe de um serviço de referência. Não tem como ter argumentos contra isso. Excelente. Né? Chefe, e o que eu falo para o meu colega que está na sala de emergência, recebeu um infarto com supra, tem que trombolizar e não faz a fibrinólise por medo de sangramento? Bom, vamos lá. Eu vejo várias e várias desculpas, né? Várias e várias desculpas. Vamos lá. Vamos para algumas, para a gente poder falar de algumas? Por exemplo, estou com medo de sangramento. Bom, beleza. Vamos desmistificar o medo de sangramento. Perfeito. Vamos lá. Você tem um checklist de contraindicações. Exato. Você não precisa decorar nenhuma delas. Você pega ali na hora e fala assim, são 7 contraindicações. Já Googlezinho hoje em dia, smartphone. Já busquei, qualquer um tem. Já busquei 7 contraindicações. Pergunta, tem isso? Não tem. Tem isso? Não tem. Perguntei as 7. Está no prontuário, coloquei aqui, ó. Estou fazendo prontuário a moda antiga que eu não fazia. Exato. Agora, olha, coloquei, chequei as contraindicações, não tem isso, não tem aquilo. Risco-benefício para a fibrinólise é favorável. Explicou para o paciente, deu a mão para ele e falou assim, ó, temos um risco pequeno de sangramento, mas uma chance muito boa de salvar o seu coração, salvar o seu miocárdio, reduzir as sequelas de um infarto, reduzir a mortalidade. Vamos fazer? Apertou a mão do paciente, começa a fibrinólise. Risco de sangramento, tudo que a gente faz na medicina tem algum risco. Se você não está pronto para tratar o infarto com supra e correr um risco de sangramento, num paciente que não tem contraindicações absolutas para fibrinólise, não trabalha emergência, né? Melhor sair da emergência. Perfeito. Melhor não pegar mais esse plantão. Excelente. Então esse é um mito. Mas tem outros, né? Eu não tenho treinamento. Esse também é muito comum. Sim. Você já devem ter ouvido Sim, com isso. certeza. Aí fala assim, treinamento para quê? Vamos lá. Qual é o mistério técnico de se fazer fibrinolítico? É pegar uma veia periférica, pegar uma medicação, saber a dose que você vai administrar, não precisa nem diluir, e é só fazer a medicação por via endovenosa. Às vezes você faz em bolos, algumas delas. Algumas têm uma dose para ser feita num tempo X, num tempo Y, calcula e faz. Não tem mistério técnico nenhum. Treinamento sobre isso não vai ser muito complexo. Não vai ser muito complexo. Preparo para isso não é muito complexo. Chefe, vamos lembrar esse pessoal sobre as contraindicações absolutas. Para a gente falar aqui que, se não tiver isso aqui, eu espero que esse paciente seja feita na terapia com tempo porta-balão hábil, tempo porta-agulha hábil, uma fibrinólise para esse paciente. Beleza, vamos lá. Você tem 7 grandes contraindicações, né? E tem outras relativas, mas que são muito fáceis de manejar e tomar decisão. Mas as principais são as 7 absolutas. Na maioria dos casos, elas não estão presentes. Então, assim, você nem precisa decorar, como eu falei. Mas, basicamente, você tem ali sangramento ativo, não incluindo menstruação, má formação arteriovenosa, intracraniana, tumor cerebral, AVC hemorrágico em qualquer tempo da vida, AVC isquêmico nos últimos 3 meses. São essas as principais contraindicações. Secção de aorta também, né? Secção de aorta. Na verdade, são 5 contraindicações em nível cerebral e 2 outras, que é sangramento ativo e dissecção de aorta. São as 7 contraindicações. Perfeito. Chefe, recebi um paciente com supra. Chamei o serviço de emergência e falou,
Eu tô perto de um centro, então, eu não fiz fibrinólise. Estou esperando, então, ser resgatado, porque em 2 horas ele vai ser num tempo porta... Ele tem tempo porta-balão lá, mas eu sei que em 2 horas ele vai ser revascularizado. O que eu faço até lá? Enquanto aguarda a transferência? Enquanto eu aguardo. Bom, tudo bem, vamos lá. O que a gente... Se você conseguiu falar e conseguir a transferência em tempo hábil, de forma bem ágil, e você vai ter que esperar alguns minutinhos, ótimo, você já está na frente de muita gente. Acima da média, está na frente de muita gente aí, tá legal? Excelente. O que não pode acontecer, o que a gente vê acontecendo, ao invés de promover, de conseguir a transferência, de fazer que a transferência funcionar, a gente vê as pessoas ali enrolando com o paciente. Eu vou dar nitrato, não vou dar nitrato, eu dou nitrato, então eu faço nitroglicerina endovenosa, eu faço nitrato sublingual, eu dou morfina. Morfina parece que é obrigatório, é a primeira coisa que a gente fala, morfina. Peraí, não é assim. Não precisa morfina para todos, e sim para aquele que está com dor refratária apesar do nitrato. Perfeito. E ela não deve receber a prioridade em relação à decisão em relação à reperfusão, né? Sobre a reperfusão. Bom, mas pior do que a morfina ou nitrato, que não reduzem a mortalidade no infarto, a gente vê coisas mais bizarras ainda, né? Anti-inflamatório não esteroidal, por exemplo, que é contraindicado no infarto, aumenta o risco de complicações mecânicas, tipo ruptura do ventrículo esquerdo. Mas a gente vê, a pessoa está preocupada não em transferir o paciente, muito menos em trombolizar, mas sim em fazer anti-inflamatório. E quando esse paciente demora 4, 5, 6 horas para chegar para fazer o cateterismo de urgência, e eu vejo, tá com sonda vesical. Falo, pô, mas tá com sonda vesical por quê? Não, ninguém sabe, sondaram lá. É uma preocupação com a sonda vesical, mas não com a reperfusão em tempo hábil. Então, se isso não acontecer, ótimo, já estamos no lucro. Se o paciente está estável ali, aguardando transferência, e o médico já solicitou, sabe que ela vai ocorrer em tempo hábil, conhece os tempos, ótimo, que ele fique ali monitorizando o paciente, reavaliando clinicamente, fazendo analgesia se não tiver contraindicação a nitrato. Ótimo, que isso aconteça sem nenhum prejuízo, porque vai receber reperfusão em tempo hábil. O que não pode é atrasar a reperfusão e a transferência para a reperfusão, Perfeito. Priorizando essas outras condutas que, se não causam malefício, no mínimo, não são recomendadas. Né? Perfeito. Então, se você está lá esperando, o paciente está estável, faça as doses de ataque das medicações que ele precisa tomar. No caso, 2 antiplaquetários, se for possível. Se ele vai para cateterismo de urgência CP primária, nem se preocupa com heparina ou enoxaparina, nem precisa fazer. Faz 2 antiplaquetários, sendo AS, e um segundo antiplaquetário potente, de preferência ticagrelor ou prasugrel. Se você não tiver, está no SUS, só tem clopidogrel, que faça o ataque de clopidogrel, que monitore a dor do paciente, que faça analgesia com nitratos, salvo contraindicação, que mantenha o paciente monitorizado e tranquilizando, confortando, encorajando o paciente a cooperar com o tratamento, enquanto aguarda a transferência. Perfeito. Se você vê que a transferência não vai sair, seu contato está ruim, o local é muito distante, condição climática está ruim, faça o possível para fazer terapia de reperfusão em tempo hábil. Vamos lá, trombolítico, temos, qual o peso do paciente, tem contraindicação, a veia está boa, vamos fazer a medicação por via endovenosa, mantém monitorado, vai me dar um trabalhinho, vou ficar do lado dele, não tem problema, eu estou aqui para isso. Aqui para vamos isso, ficar excelente. do lado dele, né? Isso aí. Mas não é se livrar do paciente, né? Com certeza. Chefe, então, transferido o médico que mandou o paciente do serviço de emergência, agora eu sou o cara que recebeu o paciente do serviço de emergência. Mas o que acontece? Esse transporte demorou 4, 5, 6 horas, estava ruim, pegou acidente no trânsito, tal, etc. Chegou para mim. O paciente está em QLIP 4 na sala de emergência. O que eu faço primeiro? Eu tenho que mandar esse cara para a sala de hemodinâmica para reperfundir. E aí? Tá bom, muito boa. Bom, para quem não sabe, QLIP 4 é o paciente que está em choque cardiogênico. Choque cardiogênico. É o paciente que está avisando que vai morrer a qualquer hora dessa aí, tá certo? Bom, alguns estudos já foram feitos quanto a isso, né? Fico tentando estabilizá-lo inicialmente ou mando direto para a sala de hemodinâmica. A conduta tende a ser mais favorável para você realmente priorizar a reperfusão coronária o quanto antes, o mais rápido possível. Então, não retardar essa estabilização inicial, priorizar a transferência para a sala de hemodinâmica, e aí sim você pode utilizar alguns recursos de alguns dispositivos de assistência circulatória, tipo balão intraórtico. Hoje temos, infelizmente, por um preço ainda impraticável, o Impella, que é um dispositivo de assistência ventricular invasivo. A gente coloca um dispositivo dentro do ventrículo esquerdo por via arterial, e ele ajuda no débito cardíaco. Isso pode ser pensado, por exemplo, mas claro que isso custa bastante. O balão intraórtico é muito mais acessível, nossa realidade é essa. Mas, enfim, não retardar a reperfusão. Só que, às vezes, a pergunta é boa porque
nem sempre estão assim, pronto, podemos levar direto que a sala está pronta, está tudo liberado. Isso aí. Se isso acontecer, ótimo, que ele vá e faça estabilização na sala de hemodinâmica durante o procedimento, cateterismo e CP primário. Então, que seja feito simultaneamente. Mas nem sempre a sala está pronta, nem sempre está no horário comercial, muitas vezes temos que aguardar a equipe chegar para mandar o paciente para a sala. Então, muitas vezes temos algum tempo para tentar a estabilização inicial. Mas é óbvio que aí não temos muita saída, a gente vai tentar manejar conforme as nossas possibilidades ali, e estamos diante de um cenário de guerra, então droga vasopressora, se o paciente tolerar um inotrópico também podemos tentar, lembrando que não vai ser a solução da lavoura, né? Você vai ter que tentar estabilizar o mínimo para poder promover a transferência até a sala de hemodinâmica e lá sim completar o tratamento. Muitas vezes reperfundindo, o paciente melhora bastante, muitas vezes o tempo é muito prolongado e essa melhora não é tão óbvia, não é tão nítida logo de imediato, ele precisa de um suporte circulatório, mas é um paciente crítico, a mortalidade realmente é bem alta. Então, se houver tempo, tente estabilizar o quanto antes, usando droga vasopressora, e não retarda a transferência, não retarda o transporte para a hemodinâmica. Essa que é a regra. E se, chefe, associado a isso aí, a gente sabe que o ramo que irriga no AV é do coronária direita. Se por acaso um coronária direita bloqueado, paciente choque cardiogênico e BAVT, esse marca-passo, o que eu faço com esse paciente? Bom, beleza, muito bem. Eu costumo fazer uma analogia com uma TV. O paciente pode ter uma TV também, né? Perfeito. Só que ele pode parar. Se parar, você vai ter que reanimar. Mas se fizer uma TV, você não vai transportar o paciente com TV. Você vai ter que cardioverter antes, sair da TV e falar, pronto, saiu, vamos levar. Então, o BAVT é uma condição crítica. Mais uma vez, se o paciente chega transportado pelo SAMU, por exemplo, e você está num serviço de referência, a hemodinâmica está pronta para receber o paciente, o contato está feito. Quando eu estou na hemodinâmica, eu já falo, esse paciente está chegando, não precisa nem estar em BAVT, mas eu falo, olha, a sala tá parada, eu estou aqui à noite, já cheguei antes do SAMU, muitas vezes isso acontece. Falo, quando chegar, não para. Eu não quero que ele faça o pit stop no pronto-socorro. Pode vir direto junto com o SAMU, o emergencista vem junto e a gente já leva e não perde mais tempo. Traz direto. Ah, mas está em BAVT. Não, eu vou passar marca-passo. Assim que ele deitar na mesa, eu passo marca-passo logo. Não tem preocupação. Perfeito. Mas se houver esse tempo, se ele vai ter que fazer um pit stop obrigatório na emergência, que você resolva as condições que matam agudamente, que matam antes da transferência. Então, o BAVT pode matar. Ele pode, de repente, entrar em choque cardiogênico, ficar refratário e não voltar mais. Ele pode parar em assistolia. Ou seja, se eu tenho algum tempo, rapidinho, vou tentar estabilizar o paciente o melhor possível. No caso de um BAVT, tratar o BAVT da melhor forma. Então, se você tiver marca-passo transcutâneo, vai ser uma excelente opção. Em poucos minutos, você está lá tirando o paciente do BAVT usando marca-passo transcutâneo. Simples, não invasivo, coloca para funcionar, analgesia com opioide, dose baixa, responde muito bem. Ah, você não tem marca-passo transcutâneo, que você use uma droga cronotrópica, né, dopamina ou epinefrina em infusão contínua, estabiliza o mínimo possível o paciente para que você possa transportar o paciente sem que ele pare no meio do caminho, sem que ele pare antes da hemodinâmica chegar. Então é hora de estabilizar o paciente, tratar primeiro o que mata primeiro. Perfeito. TV ou BAVT são condições matadoras, tem que ser tratadas imediatamente, né? Então, professor, vamos lá, complicou. Esse paciente está no transporte para hemodinâmica, ele parou ali sabendo que é um infarto com CLIP 4 ali. E aí, vou levar para hemodinâmica, vou fazer o trombolítico na PCR enquanto eu estou reanimando, e aí, complicado, vamos lá. No transporte dentro do hospital? Isso. Bom, beleza, vamos lá. Vou para frente e vou para trás. E aí, o que eu faço? Essa transferência, né? Eu já vi coisas bizarras do tipo ele sendo transferido com um técnico de enfermagem na maca. Não pode. Tem que ter algum médico junto, tem que ter o desfibrilador junto, porque esse paciente ele pode parar a qualquer momento. A gente ouve todos os dias histórias de um paciente que parou esperando atendimento na sala do pronto-socorro. Então, espere sempre o pior. Ele pode parar na transferência, né, no elevador. Exato. Pode parar no corredor. Então, reanime o quanto antes, imediatamente. O paciente voltou, leva para a sala de hemodinâmica. Né? Essa é a regra. Leva o desfibrilador, leva material para via aérea, leva medicações para usar na emergência. E você tinha perguntado se ele faz um trombolítico ali na PCR, pensando no 5H, 5T ali. Bom, beleza, vamos lá. Um diagnóstico feito de infarto com supra, podemos até considerar trombólise na PCR. Perfeito. Não é uma conduta muito consolidada, são pouquíssimos estudos pequenos, observacionais. Essa conduta de fibrinólise na PCR é um pouco mais difundida no TEP. Sim.
no TEP-5, quando você tem uma suspeita muito forte ou diagnóstico confirmado e tem o TEP como causa da PCR, é uma conduta que pode ser feita, claro que também não é para todos, é uma conduta de exceção. No infarto, ela fica um pouco mais distante ainda, sendo ainda mais de exceção do que o TEP até. Perfeito. Estudos são pequenos e observacionais. O que eu penso é que numa estratégia de guerra ali, muito tempo de PCR, não tem como ele não voltou nenhuma vez, eu não vou conseguir fazer CP primária caso ele volte, eu vou tentar, porque é o que eu tenho agora aqui, é uma tentativa final. Heróica ali, né? Claro que é válido e claro que eu faria, e se precisar, eu já fiz algumas vezes quando precisou. Mas é uma conduta pouco estabelecida na prática, as evidências são muito pobres. Excelente. Perfeito. Professor, eu acho que às vezes até a gente ressaltar, porque assim, esse médico que muitas vezes não leva o paciente à hemodinâmica, ele fala assim, não, o paciente está com dor torácica, a pressão está boa, a frequência cardíaca está boa, pode levar. Ele esquece que a estabilidade da pressão não sobrepõe sobre a instabilidade da dor torácica. O paciente em dor torácica é um paciente instável, né, hemodinamicamente. É um critério de instabilidade. Eu acho que às vezes o pessoal esquece um pouco esse conceito. Com certeza. Esse negócio de que os sinais vitais estão estáveis. Olha, não espere o paciente te avisar, porque nas primeiras horas do infarto, o principal mecanismo de morte é a arritmia ventricular maligna. O paciente morre sem avisar. Você está aqui, olhou para ele, virou aqui, piscou, voltou, olhou para ele de novo, ele está parado. Exato. Todo mundo tem esse tipo de história, não é uma coisa rara. Né? O paciente, de repente, entra em FV ou teve esse impulso, né? Ele não avisa. Então, se você fica esperando sempre o melhor, você vai ser surpreendido. O que eu falo se você vai para o plantão, você está na emergência, você não pode mais ser surpreendido por essa situação, porque ela acontece, se prepara para o pior. Quando acontecer, você fala... Eu sabia que ia acontecer, não fui surpreendido. Isso não é surpresa. Chegou uma PCR, fui pego de surpresa. Não, você não pode ser pego de surpresa. Está pronto, é automático. Né? Então, infarto com supra mata, temos que ter isso em mente, não avisa, mata na sala de espera, mata na transferência, mata depois da ICP primária, enfim, é uma doença matadora. Tratar como uma emergência médica. E muitas vezes, né, chefe, assim, a gente sabe que o tempo porta-balão em torno de 90 minutos, anterior a 60 já minutos está sendo questionado. E a gente fala assim, não, eu tenho 60 minutos. Né? Não, eu tenho 60 minutos para transferir o paciente. Não, é em até 60 minutos. Né? Eu acho que é reforçar isso aí. Essa leniência quanto ao tempo de retardo para transferência é o que provoca a extrapolação aí dos tempos recomendados. É muito fácil extrapolar os tempos, é muito fácil. Basta você ser um pouquinho mais flexível, um pouquinho mais desatento, os tempos vão extrapolar. Mesmo em serviços e equipes com experiência, com protocolos rigorosos para ser cumpridos, é difícil se manter a meta de tempo cumprida. Então, assim, se você não tem isso em mente, se você não está no serviço que é referência, que está tratando isso todo dia, pode saber, se você não for muito ágil, vai extrapolar em muitos tempos, né? Então, não é para ser tão flexível assim, é para você ficar bem rigoroso e ficar em cima. E para reforçar, para encerrar essa fase do tempo porta-balão, a gente faz algumas doses de ataque. Vamos falar de doses um pouquinho. Importante. Professor, dose de AS, de clopidogrel, em relação à idade, como é que eu vou fazer essa correção? Fala um pouco pra gente aí. Beleza, vamos lá. Bom, AS não tem muito mistério, 200 ou 300 miligramas mastigáveis no Brasil. O comprimido nosso de AS infantil é de 100 miligramas. Tem que ser AS não revestido, 2 ou 3 comprimidos mastigáveis, 200 ou 300, tanto faz. Né? As pessoas às vezes têm essa dúvida, mas isso aí passa a batida, 2 ou 3 e pronto. Um segundo antiplaquetário é recomendado, sempre, e você vai tomar a decisão sobre o segundo antiplaquetário depois que você decide qual terapia de reperfusão você vai ofertar. Isso é importante, porque as doses e as medicações podem mudar um pouquinho conforme o tipo de reperfusão. Então, se você escolheu fibrinólise, você só tem clopidogrel para dar, tá bom? Alguns estudos já começam a aparecer sobre a segurança do ticagrelor nesse cenário. Perfeito. Mas, por hora, não é o recomendado. As questões sobre segurança não estão bem esclarecidas. Então, por enquanto, clopidogrel 300 miligramas. E aí sim, com a ressalva de você corrigir a dose para a idade. Se é um paciente idoso, mais de 75 anos, você corrige para 75 miligramas só e não faz a dose de ataque cheia de 300 miligramas. Na fibrinólise. Na fibrinólise. Isso. Se vai para CP primária, o ideal é que ao invés de clopidogrel, ao invés do clopidogrel, o ideal seria que você usasse um segundo antiplaquetário mais potente, prasugrel ou ticagrelor.
né, se você tiver eles disponíveis, né? Nem sempre eles estão, eles custam mais. Então, no SUS, por exemplo, geralmente vamos ter o clopidogrel. A dose recomendada aí passa a ser de 600 miligramas, tá bom? 600 miligramas. A correção para a idade aí é uma coisa muito, muito fraca, né? O que a gente vê na fibrinólise em relação a risco de sangramento não é tão verdade assim no paciente que vai para o cateterismo de urgência CP primária. Então, aí, o importante mesmo é antiagregar rapidamente, porque à medida que você manipula mecanicamente a placa e o trombo, você pode acabar formando mais agregação plaquetária. Então, o ideal é que ele chegue bem antiagregado o mais rápido possível, e antiagregação rápida com clopidogrel é 600 miligramas. É mais rápida do que com 300. Mas o ideal é que você use os mais potentes, ticagrelor ou prasugrel, se o paciente não tiver um risco de sangramento muito, muito alto. Porque, claro que paga-se um preço pela potência dos antiplaquetários. Sim, o preço é o risco de sangramento, né? Eficácia maior, isso significa, na outra ponta da balança, um risco um pouco maior de sangramento. Mas se o risco for aceitável, sempre preferir ticagrelor ou prasugrel. Perfeito. Excelente. Agora, chefe, é o seguinte, eu recebi o paciente na emergência, infarto com supra, ele tem fibrilação atrial e ele usa anticoagulante. Muda alguma coisa? Ah, beleza. Bom, aí entra exatamente esse raciocínio sobre o risco de sangramento, né? Se ele já está anticoagulado e ele vai precisar, obviamente, depois de manter a anticoagulação, nós vamos ter, na verdade, que atuar posteriormente em vários pontos da cascata de coagulação. Ele teve um infarto e possivelmente vai receber um stent para tratar uma lesão coronária aguda, e isso vai exigir terapia antiplaquetária dupla. Associado a isso, ele precisa de um anticoagulante, porque é aí que vai agir a ação central na prevenção do AVC cardioembólico no paciente com FA. O sinergismo dessas medicações, obviamente, vai aumentar o risco de sangramento, mas abrir mão delas é uma coisa muito difícil. Então, existia essa dúvida pairava na nossa cabeça. E hoje, felizmente, vivemos uma era de grandes evidências científicas. Tem vários estudos já contemplando exatamente esse cenário, porque ele é cada vez mais comum. Um paciente mais idoso infartando, cada vez mais comum. Paciente, então, com FA e, portanto, mais risco de sangramento, infartando e como manejar. Bom, na hora ali que você recebe o paciente, se ele tem FA e vai ter indicação de anticoagulação posterior, o antiplaquetário de escolha vai ser clopidogrel. Aí você vai preferir o clopidogrel em detrimento de ticagrelor e prasugrel. Perfeito. Então, aquele raciocínio de ser risco de sangramento aceitável, né? Ticagrelor ou prasugrel. Nesse caso, o risco vai aumentar muito, preferência vai ser clopidogrel. AS clopidogrel. E aí não preocupa agora com o anticoagulante. Depois vamos escolher qual vai ser, vai associar com o quê. No momento da alta, provavelmente, vamos associar um NOAC, um novo anticoagulante oral, né? Não antagonista de vitamina K, para ser associado inicialmente com AS mais clopidogrel, e depois a primeira medicação que vai sair vai ser o AS. Fica o clopidogrel mais o NOAC por um tempo, e depois sai também o clopidogrel, depois de alguns meses ou até um ano, e fica só o NOAC ad eterno. Geralmente é assim que vai ser manejada a prescrição do paciente. Então, inicialmente, AS mais clopidogrel, depois a gente decide sobre o NOAC, e se ele já está com anticoagulação prévia, né, chegou já anticoagulado, o ideal é que você faça, então, cateterismo de urgência, e aí não tem essa de esperar o tempo da anticoagulação. Ele vai direto. A via radial hoje é uma segurança muito grande para o intervencionista em relação a risco de sangramento. Sangramentos pequenos, no máximo, a gente reduz bastante o risco associado à anticoagulação, né, num paciente que precisa do cateterismo de urgência. Então, Perfeito. Uma vantagem. Excelente. Chefe, meu paciente já foi para angioplastia, foi tratado com sucesso. Em volta, não tinha vaga de UTI. Voltou para o leito de emergência. Ele está com dor. E agora, o que eu faço? Tá bom, beleza. Isso é bastante comum, porque a gente gosta muito daquela teoria mecânica da obstrução-desobstrução, né? A gente acha aquilo lindo. Infelizmente, não é sempre que acontece, né? Olha, ocluiu agudamente a artéria, isquemia, dor torácica, pronto, estou alerta, vai reperfundir. Abriu a artéria, opa, pronto, melhorou o fluxo, ótimo, está resolvido, né? A gente gosta muito. Isso funciona bem, essa teoria funciona bem nas primeiras horas do infarto, né? Você não tem ali tanto debris plaquetário, tanto trombo organizado. Então, ótimo, reperfundiu, melhorou a isquemia, o paciente tende a melhorar na hora, na sala de hemodinâmica. Isso é lindo, isso é ótimo. Infelizmente, temos muitos pacientes com reperfusão tardia. E aí não é só abrir a artéria e resolveu. A isquemia
tem muito mais coisa envolvida, né? Tem muito fragmento trombótico que emboliza distalmente, oclui a microcirculação, isso nós não estamos vendo. Isso ainda gera muita isquemia e gera dor. A dor residual é bastante comum. E principalmente se a reperfusão for mais retardada, isso costuma acontecer bastante. O paciente volta com dor, a dor não melhora imediatamente. É necessário um manejo clínico, né, com medicações, com nitroglicerina, se ele não tiver contraindicação. Muitas vezes, antiplaquetários mais potentes são administrados, inclusive por via endovenosa. A tirofibana, às vezes, é um inibidor da glicoproteína 2B3A, um antiplaquetário potente, às vezes feito na sala de hemodinâmica, às vezes ele volta recebendo ainda a medicação na dose de manutenção, isso ajuda a lisar os trombos residuais, então às vezes a dor não resolve imediatamente. Nós temos que ter em mente o quê? Que isso pode estar acontecendo, claro que eu vou tentar controlar a dor, acalmar meu paciente, se precisar às vezes de um ansiolítico, ele pode ser bem-vindo em alguns pacientes, mas eu preciso saber se o paciente teve uma trombose aguda distente. Perfeito. Isso é importante, o stent pode fechar. Sim. Inclusive com fluxo reduzido e uma carga trombótica muito alta, o stent pode ocluir agudamente e pode ocasionar um reinfarto. O que eu vou ficar atento quanto a isso? O padrão de dor está piorando, né? Teve uma piora súbita depois do procedimento, ou ele está mantendo aquela dorzinha residual? Isso é importante. Uma piora súbita associada a uma piora do supra de ST, né? Um retorno ou piora do supra de ST em relação ao eletro prévio, isso me chama atenção para um possível reinfarto e nesse momento, né, fase inicial do infarto, primeiros dias, trombose aguda ou subaguda distente. Sim. Tá perfeito. Chefe, então quais são aqueles achados do paciente pós-revascularização, ou então canalização do vaso, que eu vou ver e falar, poxa, esse paciente esse vaso foi recanalizado com sucesso. O que eu vou ver nesse paciente meu? Bom, ótimo, isso aí. Porque às vezes o paciente volta para quem está na emergência. Sim. E é importantíssimo acompanhar esse paciente, né? Não é pronto, resolvido, graças a Deus e vai. Aliás, esse graças a Deus é tipo também quando levei 5 horas para transferir o paciente. Chegou aqui, ele ficou 3 horas sentado esperando. Agora que eu vi que era infarto com supra. Aí eu mandei o eletro para todo mundo, mandei pelo WhatsApp e de repente, daqui a 3 horas o SAMU veio. Mas o paciente saiu vivo. Graças a Deus. E a sequela, parece até que foi um milagre. Que bom, deu tudo certo. Não deu nada certo, porque aumentou o risco do paciente morrer na fase aguda, não só na espera, na fase aguda do infarto, nos próximos dias. Sim. Mas depois da alta, o risco dele morrer, que já dobrou na fase de internação, ao longo dos anos, esses 2 pacientes, o que foi tratado oportunamente, em tempo hábil, e o que foi tratado com um atraso muito grande, essas curvas de mortalidade ao longo do tempo caminham em paralelo. Ele continua morrendo muito pela sequela do infarto. Mais um paciente da clínica cardíaca, né, chefe? Mais um cardiopata para ser tratado. Mas aí, você falou os critérios de reperfusão. Do acompanhamento, critérios de reperfusão. Vamos lá, isso é fundamental para ser avaliado no pós-reperfusão, especialmente na fibrinólise, né? Onde nós podemos não ter sucesso, isso pode acontecer. Eu posso ter sangramento e posso ter insucesso com a reperfusão. Perfeito. Clinicamente, você tem 2 grandes critérios que são fáceis de ser avaliados. É a melhora clínica do paciente, melhora da dor, esse é o primeiro. A dor melhorou? Está melhorando bastante. Não sumiu, mas melhorou muito. Isso é um ótimo critério. Olha, a dor sumiu, melhor ainda. Né? Isso é fácil de avaliar. Você vai gastar um tempinho ali para avaliar o paciente. E o outro é avaliar o eletro. No mínimo, a cada 30 minutos depois da reperfusão, ao longo de até 2 horas, você vai repetir o eletro e reavaliar o supra de ST. A gente quer que ele reduza pelo menos 50% de amplitude em relação ao supra prévio, né? Na derivação que tinha maior amplitude do supra de ST. Então, acompanha o eletro, acompanha a dor do paciente, são marcadores de sucesso da reperfusão que são precoces. Perfeito. Você pode ter marcadores mais tardios e você pode ter um que nem sempre aparece, que são arritmias de reperfusão. Se ele faz uma arritmia, ela até meio feia, é a RIVA, é o ritmo idioventricular acelerado. É um ritmo que parece uma taquicardia ventricular, porque RS é largado, só que lenta, a frequência vai até 120. Às vezes quem olha dá uma assustada, porque é um ritmo feião. Lascou. Aí olha pro ritmo, daquela você olha pro paciente, o paciente tá bem, você fala, não bateu, não tá muito coerente. Mas é um ritmo que o paciente tolera muito bem e é um ritmo que é um sinal de ótimo prognóstico, que é um sinal que mostra uma boa reperfusão. Às vezes ele aparece, às vezes não. Às vezes aparece na sala de hemodinâmica. Abri a artéria, balão, stent, fez RIVA, até aviso, olha, fez RIVA,
É um bom critério de reperfusão. Nem sempre aparece. Os fáceis mesmo são melhora da dor, redução do supra de ST, pelo menos 50%. Perfeito. Lembrar também, né, chefe, que quando a gente fala de botar um stent num vaso, num paciente estável, doença coronária estável, paciente piorando, piora clínica em relação à qualidade de vida e tal, um stent no cenário de uma placa mais estável é uma coisa. Um stent é uma placa instável é completamente diferente, né? Totalmente. Manipular essa placa é igual mexer no vespeiro às vezes, né? Então, assim, se começou a formar trombo, porque o mecanismo geralmente é aterotrombose, é trombo sobre placa. Uma placa que está instável, capa fibrótica fina, conteúdo lipídico muito amplo, de repente rompe ou sofre erosão, aquele conteúdo lipídico entra em contato com a luz coronária, ativa-se a cascata de coagulação. É um trombo ali que começou a formar, que não tem fim, então quanto mais organizado ele fica, mais difícil é manipular esse trombo. Na fase inicial, ótimo, vou lá, abro, enjaulo o trombo com stent ali, fica ótimo, tem tudo para dar certo, não só o procedimento em si, mas o tratamento do paciente. Posteriormente, eu vou ter que usar alguns recursos a mais. Isso, voltando a falar de custo, isso custa bastante. Sim. Então, o paciente tem um custo aumentado na sala de hemodinâmica, onde os custos geralmente são altos. Então, eu uso medicações de alto custo para abrir melhor a artéria, para alisar trombo. Eu uso dispositivos que também não são baratos, tipo catéter de tromboaspiração mecânica. Eu faço aspiração de trombo se precisar, né? Quando necessário, claro. E aí, claro, você tem placas instáveis que estão liberando trombo e eles estão migrando distalmente e fechando a microcirculação. A gente não quer só abrir a artéria coronária epicárdica, aquela que nós vemos na angiografia. Na coronariografia mostra a coronária proximal, coronária epicárdica. Só que as coronárias epicárdicas correspondem a mais ou menos 10% da circulação coronária. Então, se eu tenho o trombo ali grande e o trombo fragmentou e chuveirou para microcirculação, eu fechei a microcirculação. Eu continuo com isquemia, lesão e necrose. Né? Então, é realmente muito complicado mexer em placas mais instáveis. Então, a ação do hemodinamicista tem que ser realmente ali de damage control, controlar o problema, salvar a artéria o mais rápido possível, o quanto antes, da melhor forma possível, mexer o mínimo possível nela, não manipular tanto assim a placa, mas tentar um ótimo resultado com o mínimo de manipulação. Ou seja, precisa ter experiência, precisa ter frieza na hora ali para realmente ter esse sucesso, mas sem correr tanto risco e sem manipular muito a placa. Né? Perfeito. Chefe, o manejo de um paciente em choque cardiogênico na emergência já é muito difícil. Conta pra gente um caso, porque assim, deve ser desafiante tratar, imagina o tipo de concentração, você durante uma ECP primária, conduzindo um choque cardiogênico. Você conta pra gente algum caso que o senhor tem emblemático aí? Posso contar os piores casos? À vontade. Eu tenho os piores casos, né? Já eleitos, marcaram, né? Pra sempre, né? Teve um recente que entrou na lista dos top 3 aí. Top 3? Piores, Bom, a senhora de 80 e tantos anos, né? Um quadro grave, chegou com infarto com supra inferior e BAVT. Entrou na sala, madrugada. Entrei com a equipe muito boa, a nossa equipe muito boa, entra rápido, a reperfusão foi muito rápido e com marca-passo antes ainda. E a paciente entrou chocada, passei marca-passo, iniciei a droga, estabilização simultânea, ECP primária rápida, reperfusão ótima, só para mostrar como o infarto é maligno, né? Como o infarto é traiçoeiro. E se a pessoa não está preparada para isso, se está esperando o melhor, não está preparada para estar de frente para o infarto. Bom, as pacientes octogenária, gravíssima, começou a estabilizar em sala, resultado da ICP primária ficou ótimo, marca-passo funcionando. 3 horas da manhã, eu falei, que beleza, que trabalho bem feito, que bom. Vamos salvar essa paciente aqui. A paciente tinha tudo para morrer qualquer hora dessa aí. Não sei como chegou e tá salva. Beleza. Já tá salva, que beleza. Vamos levar para UTI. Vamos embora. Acabou, vamos levar. O que eu saio... Quando volto, a equipe já está ali em cima. O que aconteceu? Acho que ela parou. Parou, a paciente fibrilou. Falei, fibrilou, mas vai sair logo, vai FV. Mas ela chocada já, enfim, 50 minutos de RCP ali, 3 horas da manhã, isso vai até 4 e tanto. Sim. E o paciente não voltou. Aí a gente para e reflete como a gente precisa se preparar cada dia mais, como a gente acha que sabe sobre o infarto e não sabe nada, a verdade é essa, né? Mas esse não foi o pior de todos, não. Esse entrou agora. Pô, vou contar o pior de todos logo para... Bora. O pior de todos
Eu estava no final da residência e tinha um chefe meu da residência de hemodinâmica, um cara espetacular, Dr. Sérgio Braga. Um abraço, Dr. Sérgio Braga. Um cara que é um exemplo para mim até hoje. E eu não estava de sobreaviso, ele me chamou e falou: eu quero que você venha comigo. Eu fui. O paciente entrou em choque grave, um infarto com supra anterior, paciente jovem, 40 e poucos anos. Não. 40 e poucos anos, entrou em sala, chocado. Eu entro, não consigo pegar as coronárias, não estou conseguindo pegar as coronárias. Falei: Sérgio, a aorta é dilatada demais. Assim, deve ter coisa nessa aorta. Vamos fazer uma ortografia. Rapaz, injetei na aorta uma dissecção monstruosa de aorta. Eu falei: mas é um infarto de parede anterior, né? Eu esperava um supra inferior, se fosse dissecar a coronária. Falei: não, filho, pode acontecer isso sim. Foi a única dissecção de aorta que eu vi dissecar para a coronária esquerda até hoje. Foi a única. Eu não consegui terminar o cateterismo, fiz a ortografia, continuei tentando pegar as coronárias, já havia dissecção de aorta, já falou: vamos tirar de sala, vai para cirurgia e vai sem coronariografia, porque está gravíssimo, está instável, vamos entubar aqui agora. Antes de entubar, o paciente parou e não voltou mais também, 40 e poucos anos. Foi um caso assim, super desafiador, que até hoje eu lembro. E eu não fico mais só falando que pode secar para a coronária direita. Eu falo assim: pode secar para as duas. Eu já vi. Claro que é raro, mas quando acontece com a gente fica muito mais ligado. Mas o pior foi o pós, foi a notícia para a família. Nossa, muito novo, muito jovem. Né? Foi horrível. Mas só para dar um drama maior, veio um monte de mulher junto. Um monte de mulher, toda a mesma idade, assim, uns 30 e poucos anos, ele tinha uns 40 e poucos. Eram umas quase 30, 20 e poucas mulheres. E foi difícil aquela comunicação. Foi difícil. Todo mundo se jogou no chão. O Dr. Sérgio Braga até hoje lembra disso aí. A gente ri junto, porque o dia foi... A gente ri hoje, mas no dia foi... Ri tragicamente, né? As mulheres todas se jogaram no chão, foi bem complicado. É bom lembrar que, assim, a dor torácica, ela não quer dizer para onde que vai a coronária. Pode ser uma DA, terço médio proximal, pode ser uma terço distal de coronária direita. A dor é a mesma, né? A dor geralmente é a mesma. Então, assim, não tem como a gente... tá sentindo pouca dor, tá mais leve, não vou esperar um pouquinho. Não tem que correr, porque não tem, né, chefe? Tem tantos fatores associados aí que podem confundir, né? Tem sensibilidade individual à dor de cada um, o território do infarto. São tantas variáveis confundidoras aí que você não pode ficar apegado a uma coisa. Eu falo, o paciente nem sempre lê o livro. Exato. Ele não vem falando assim: olha, eu li que a dor... Eu costumo falar com meus alunos da clínica médica. A dor é daquele jeito, assim, eu li que ela assim, a minha tá lembrando aquela... Ele não vem, muitas vezes ele não compreende o sintoma. Ele fala: tô com um negócio. Sim. Quantas vezes o paciente com infarto, com supra infarto grave, ele não fala dor no sintoma dele. Ele fala: uma pressão no peito. Um negócio diferente. Ele bota a mão. Muitas vezes ele não compreende bem o sintoma e não sabe relatar o sintoma. Ainda mais uma população, às vezes, de um nível sociocultural mais baixo. É mais difícil ainda dele se expressar, dele se comunicar. Sim, então, o nosso grau de suspeição para o infarto tem que estar sempre alto. Nós temos que estar com o alerta ligado. Perfeito. Vitinho, que bate-papo, hein? Que eu fiquei só quietinho aqui, 2 cardiologistas conversando sobre infarto, eu só fiquei assistindo a aula. 5 horas. Vamos ficar até amanhã conversando aqui. Vamos fazer a M sem supra também, vamos tudo, da cardiologia. Professor, a gente não tem Agradece como te agradecer. Demais. Que privilégio ter o senhor aí. Que bate-papo, cara. Que bate-papo. Quanto ciência, quanto conhecimento. E a gente só pode agradecer mesmo. Obrigado por ter recebido o nosso convite com braços abertos, como sempre faz aí. E a gente tem, assim... quem assistir a gente pode ter certeza que esse episódio vai fazer total diferença na sua prática clínica. Não só na prática clínica de quem está atuando, mas dos pacientes, né? Que é nosso principal objetivo ali. Com certeza, chefe. Vamos ficar ligado, muito fundamental. Obrigado aí. Fiquem ligados. Eu agradeço, é uma honra estar aqui. Pietro é um cara que dá muito prazer falar dele, porque é um cara que fez toda a diferença no nosso serviço. Obrigado. É um prazer, uma alegria estar aqui. Agradeço o convite. Espero o convite para as próximas aí. Com certeza, com toda certeza, né? Muito assunto para falar. Já que deu essa deixa, então, né? Gente. Pessoal, valeu. Estamos juntos aí. Esse é o final de outro episódio do ImagenCast. Continua com a gente, porque aqui a gente vai ter o maior compromisso para passar a melhor informação que a gente tem para vocês. Daquela forma gostosa, aquele bate-papo legal e fácil de entender. Exatamente. ImagenCast, nos acompanhem e... Um abraço. Até a próxima. Um abraço, até mais.